Boa noite, irmãos. Pedi para vocês abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 9, verso 9. Nós hoje vamos atravessar dois textos muito importantes para a gente entender como um versículo às vezes pode falar tanto, né? Mateus, capítulo 9, verso 9 diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: segue-me, e ele levantou e o seguiu. Irmãos, eu não sei se vocês... Eu já vou entrar no texto, mas vou fazer uma breve introdução. Eu não sei se os irmãos já lidaram com isso em algum momento, mas hoje a vida é muito mecânica. A gente faz as coisas e distraídos a gente, fala, eu estava fazendo isso aqui, nem estava nem imaginando o que eu estava fazendo. Os irmãos já se pegaram nessa questão em algum momento de estar fazendo as coisas e a cabeça está em outro lugar. A vida se tornou uma coisa mecânica. A gente trabalha e faz muitas coisas e a nossa mente não está ali presente naquilo que a gente está fazendo. E com isso, eu digo que não existe nada de novo debaixo do céu, ou melhor, a Bíblia diz, em Eclesiastes, mas eu não acredito que a história seja uma eterna repetição. Mas nós somos limitados. E como homens limitados, a gente está sempre na constante condição de repetir os mesmos erros. E tem um pensamento muito antigo que se chama estoicismo. Esse pensamento, as pessoas tinham a ideia de que eles precisavam fugir um pouco dessa vida monótona e mecânica e passar a viver uma vida de qualidade, uma vida cercada de virtudes. E hoje, engraçado, essa corrente de pensamento voltou, e é muito famosa. Eu separei, inclusive, um texto aqui que eu encontrei no Instagram e eu transcrevi ele e vou ler aqui para vocês. É uma reflexão muito importante para a gente refletir, a respeito disso. Diz assim: daqui a 100 anos, tipo 2124, todos nós estaremos enterrados com a nossa família, com todo mundo que a gente conhece. Estranhos estarão vivendo nas nossas casas. Estas que construímos com muito trabalho. Alguém vai herdar tudo que a gente tem hoje. A maioria dos nossos bens materiais serão jogados de lado ou, quem sabe, destruídos. Nossos bisnetos podem até lembrar dos nossos nomes, mas não saberão nada sobre nós. Ou seja, daqui a alguns anos seremos apenas uma lembrança, uma foto na parede. Se pensarmos em mais alguns anos, até as nossas fotos ou qualquer lembrança da nossa existência poderá simplesmente desaparecer. Ou seja, daqui a uns 150 anos, ninguém vai lembrar da gente. E se pararmos para pensar um pouquinho, vamos perceber que boa parte dos nossos problemas hoje simplesmente são inúteis. Semana passada, o presbítero Afonso ele pregou a respeito das boas novas do Evangelho. Ele terminou a mensagem falando sobre conformosos são os pés que carregam, as boas notícias. E o Evangelho, irmãos, ele nada mais é do que uma história. E uma história, uma coisa que marca bastante as histórias ao longo do tempo é porque nós temos esse constante desejo, com base nisso que eu trouxe aqui, de sermos lembrados, de deixar o nosso legado na história. Todos nós queremos fazer algo magnífico, algo grandioso, para que as próximas gerações lembrem de nós. Tudo isso nós fazemos com um desejo simplesmente de ser lembrados. E a história que eu quero contar aqui é a história desse homem, desse publicano chamado Mateus. Mateus, a história dele é contada em um versículo. Como nós falamos dos evangelhos, ele tem textos paralelos em Marcos e em Lucas, mas em Mateus é ele próprio contando a sua própria história e é aqui que eu quero refletir sobre isso. Então, mais uma vez, dizendo, todos nós queremos
deixar a nossa marca. Esse constante desejo de deixar uma marca, de deixar uma lembrança na história, faz com que a gente, às vezes, manipule as histórias, né? É engraçado porque quando nós olhamos, por exemplo, uma história, por exemplo, a Odisseia de Homero, aquele guerreiro grego maravilhoso chamado Ulisses, que faz toda uma viagem em busca da sua família. E ali você não encontra defeitos nele, e se encontra, eles são por uma boa causa. Mas a Bíblia, ela conta uma história bem diferente. Cada personagem aqui, nenhum deles é revelado, é escondido os seus defeitos. Talvez porque essa história não se trata desses homens. É normal, né? Principalmente em cultos festivos, né? E eu vejo isso muito em culto jovem, a gente botar, né, aquele tema maravilhoso, seja um jovem fiel como foi Daniel, seja valente como foi Davi, né? Seja corajoso como foi Moisés, mas as histórias desses homens não tratam exatamente deles, e é exatamente isso o que nós veremos aqui. Mas antes, irmãos, vamos ver como é que a gente conta essas histórias. Porque, por exemplo, Mateus, ele escreve essa história para um público diferente. Marcos para outro. E Lucas para outro. Vamos ver como é que isso se encaixa. Por exemplo, Marcos, o público dele era extremamente voltado para os gentios, homens não judeus. Então, a característica dos escritos de Marcos é justamente apresentar, e boa parte desses gentios eram romanos, então o objetivo de Marcos era apresentar Jesus como um servo, o servo de Deus. E isso para um romano seria um escândalo, porque um romano, ele jamais gostaria de ser representado por um Deus escravo, porque o romano, ele preza pela liberdade, pela autossuficiência, pelo domínio. Jamais ele ia querer ser comparado com um escravo. E Marcos conta a trajetória de Jesus como um servo. Em Lucas era um médico e era também um historiador, então ele escreve o seu evangelho para um homem chamado Teófilo. Está logo no começo do evangelho de Lucas, e ele vai dizer, e provavelmente esse Teófilo era um oficial romano que estava em busca de conhecer cada verdade a respeito de Jesus. Então Lucas, ele faz todo um trabalho minucioso para descobrir exatamente tudo o que passou na vida de Jesus. E então apresenta Jesus a Teófilo como o Salvador universal. Jesus, na visão de Lucas, ele é o Deus, é o Salvador de homens e mulheres, ricos e pobres, doentes e sãos. Já o Evangelho de João, aquele que é descrito como o discípulo a quem Jesus amava, ele tem uma função, talvez, né, um pouco como um pregador, alguém que está ali intimamente ligado com Jesus e, portanto, alguém que conhece tanto a natureza divina como a natureza humana de Jesus. João, ele escreve tanto para judeus e como para gregos, e o objetivo dele aqui é de mostrar que Deus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Meus irmãos, não teve nada combinado, mas os louvores foram muito preciosos. Quando nós paramos para pensar a respeito de como Mateus escreveu o seu evangelho, Mateus, ele escreve o seu evangelho voltado para os judeus, exclusivamente para os judeus ainda já convertidos e que tinham algum conflito entre a sua fé judaica e agora a sua fé em Cristo. Então Mateus, ele escreve o seu evangelho, e muitos dizem que esse evangelho foi o primeiro a ser escrito. Existem muitas pessoas que acreditam nisso, né? Mas é mais conhecido que provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Mas por que o evangelho de Mateus está na frente do evangelho de Marcos? Justamente pelo seu caráter pastoral, em que Mateus, ele mostra Jesus como o rei
dos judeus, como aquele a quem é cumprido cada profecia dos profetas do passado. Nós vemos aqui nas nossas EBDs, e os irmãos já ouvem bastante, né? Toda vez que a gente vai estudar o Antigo Testamento, eu lembro os irmãos daquele texto de de Hebreus, capítulo 1, verso 1, que no passado Deus falou por meio dos profetas, mas nos últimos tempos ele falou por meio do Filho, a quem ele fez herdeiro de todas as coisas. E é exatamente esse o propósito de Mateus, mostrar a Jesus como o herdeiro de Deus, o filho de Davi, o rei dos judeus. O evangelho de Mateus ele é tão precioso, principalmente para a igreja dos primeiros anos, que ele foi usado como uma arma, né? Como uma defesa para os judeus que constantemente se defendiam dos cristãos, que constantemente se defendiam dos judeus. Tem um judeu, né, do primeiro século, dos primeiros anos da igreja, chamado Justino. Ele ficou conhecido por ser o primeiro a escrever em defesa do Evangelho de Cristo. Eu trouxe um trecho dele, de um livro que ele escreveu chamado Diálogo entre Justino e Trifão, onde Trifão é um judeu que constantemente tem dúvidas a respeito de Jesus. E Justino escreve a respeito de Jesus a fim de defender a fé do Evangelho para esse judeu. Ele escreve o seguinte: ele apareceu no meio do vosso povo, curou cegos de nascimento, segundo a carne, surdos e coxos, fazendo apenas com a sua palavra, uns que saltassem, outros que ouvissem, outros que recobrassem a vista, ressuscitando mortos e dando-lhes vida. Por suas obras estimulava os homens para que o reconhecesse. Eles, porém, mesmo vendo tais prodígios, consideravam como coisa mágica e, de fato, tiveram a ousadia de dizer que Jesus era um mago e um sedutor do povo. E se os irmãos depois derem uma olhada nos capítulo 8 ao capítulo 11, é exatamente os fatos que estão acontecendo a respeito de Jesus. Parece que Justino está lendo aqui Mateus, nesse momento em que ele está defendendo a fé. E como eu disse antes, irmãos, nós não temos muitos relatos a respeito de Mateus. Nós sabemos a respeito daqueles momentos em que é óbvio supor que ele estava junto com os discípulos. Mas o próprio Mateus, ele só é descrito nesse verso e em alguns nos capítulos paralelos, como por exemplo Marcos capítulo 2 e Lucas 28, 27, 28. O mais irônico é que ao escrever esse evangelho, Mateus ele se dedica, né, é o evangelho mais extenso, ele se dedica a falar a respeito do ministério de Jesus e ele se descreve em um versículo. E a forma como ele se descreve é muito engraçada, digamos assim. Se vocês olharem os textos em Marcos, capítulo 2, e Lucas, capítulo 5, vocês vão ver que, na verdade, o nome que aparece ali é Levi e não Mateus. E aí você pode se perguntar, né? Mas é Levi ou é Mateus? Qual dos dois aqui? Muito provavelmente, os outros evangelhos, Marcos e Lucas, ocultaram o nome usaram outro nome, o nome antigo de Mateus, devido à sua profissão como coletor de impostos. Ser coletor de impostos naquele contexto era uma vergonha para qualquer judeu. Na falta de emprego, na falta de encontrar subsistência, a única coisa que eles poderiam recorrer era trabalhar como um oficial romano, coletor de impostos. E eles eram vistos como párias sociais. Em Mateus, no capítulo... Mateus mesmo, pode abrir para mim. Mateus capítulo 11, verso 19, ele vai dizer uma coisa muito engraçada. Diz assim, 11 e 19. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem, eis aí glutão
e bebedor de vinho, amigo de publicanos, ou seja, coletor de impostos, e pecadores. Quer dizer, existe pecadores e existe publicanos, como se fosse uma raça pior, né? De pecadores. O objetivo é justamente fazer essa distinção. Existe gente pecador e existe uma pessoa tão vil, que ela se tornou publicano. E Mateus, no seu evangelho, ele fala: eu sou Mateus, coletor de impostos, a quem Jesus chamou para segui-lo. O capítulo 5 de Lucas, verso 28, diz que ele deixou tudo e seguiu a Cristo. O mais engraçado, irmãos, é que Mateus, a gente não sabe, né, historicamente, como foi a sua morte. Nós sabemos a respeito de Paulo, Pedro, Tiago, Tiago, o apóstolo, irmão de João, que está inclusive descrito na Bíblia como o primeiro apóstolo a morrer devido à perseguição romana, mas Mateus a gente não sabe exatamente como foi. O relato mais aceito a respeito da sua morte foi de um homem chamado John Foxe, que escreveu um livro chamado... esqueci o nome. O Livro dos Mártires, de John Foxe. Ele disse que Mateus provavelmente morreu evangelizando na Etiópia. E ali ele foi morto pelos nativos. A vida de Mateus, ela é um mistério para nós. Mas existe uma coisa que me deixa um tanto, assim, digamos assim, uma pulga atrás da orelha. Esse tipo de questionamento eu vejo muito nossos irmãos pentecostais fazendo, né? Por exemplo, quando eles pensam a respeito de Isaías, né? Isaías no capítulo 6, quando Isaías tem aquela visão maravilhosa, eles costumam se perguntar, olha, o que esses anjos veem a ponto deles só poderem dizer glória? E a pergunta que eu me faço aqui, olhando para esse texto, é: o que será que se passou no coração de Mateus ao ponto dele deixar tudo para seguir Jesus? Nós vemos no relato de Zaqueu que ser coletor de impostos era uma profissão que dava muito retorno financeiro. Embora tivesse todos os problemas sociais, né, de afastamento social, de preconceito com o seu próprio povo, podemos dizer que Mateus tinha uma vida confortável. E Mateus, ele não teve uma visão magnífica, ele não viu anjo, ele não ouviu uma palavra especial, ele não caiu do cavalo igual Paulo, ele só ouviu: segue-me. E isso foi suficiente para ele deixar todos os seus recursos, toda a sua segurança e seguir um carpinteiro, um filho de carpinteiro chamado Jesus. O evangelho, irmãos, em Mateus é o evangelho do Rei Jesus. Se pararmos para olhar como Mateus descreve a Jesus, ele descreve a Jesus como o rei, mas não qualquer rei. Se os irmãos pararem para pensar no exemplo dos governantes daquele tempo, como por exemplo Herodes o Grande, que mandou matar crianças até 2 anos de idade, homem cruel, inescrupuloso, capaz de matar crianças com medo de perder o poder. Se pararmos para pensar, por exemplo, em Herodes Antipas, um homem fraco, covarde, incapaz de tomar uma decisão por si, influenciado por sua esposa, ou melhor, nem sua esposa ainda era. Mas quando Mateus descreve a Jesus, ele descreve um Deus forte, um rei poderoso, mas um rei manso e humilde de coração. Jesus é o rei forte, humilde, cavalheiro, magnânimo, terno e compassivo. Jesus nasceu na pequena cidade de Belém, mas foi reconhecido como um simples filho de carpinteiro e nazareno. Ele é um rei que se apresenta a nós disposto a carregar os nossos fardos, porque ele é manso e humilde de coração. O Jesus descrito por Mateus, ele é um Jesus
compassivo, amoroso e misericordioso. Um médico que veio para os doentes e não para os sãos. Eu queria encerrar lendo Zacarias, capítulo 9, verso 9 ao 17. Os irmãos vão lembrar desse texto no momento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus nos lembra deste texto. E é importante nós lembrarmos aqui que esse contexto aqui é diferente do contexto em que Jesus, quando ele entra com o jumentinho em Jerusalém. Nesse momento aqui, em que Zacarias escreve essa profecia, era completamente natural que os judeus, os israelitas, utilizassem de um jumento, de um jumentinho, para fazer a sua entrada triunfal. Entrada triunfal essa que acontecia depois de uma guerra vencida, onde você carregava os seus despojos dos tesouros conquistados e os escravos. Era natural, até porque nós vimos aqui nas nossas EBDs que, por ser um povo que vagava pelo deserto, dificilmente o povo de Israel teria condições de criar cavalos, que era um animal mais nobre, mais forte. Então ficou comum que eles se utilizassem de jumentos como animais prontos para o trabalho, de carga, né? Bons para fazer grandes jornadas. E era natural que a família real, aqueles homens, entrassem utilizando os jumentinhos. Agora, no contexto de Jesus, onde havia o Império Romano, uma entrada triunfal era uma coisa mais pomposa. O general vencedor da guerra, ele entrava numa carruagem, sendo carregado por 4 cavalos, acompanhado de todo o seu exército, carregando todo o seu tesouro e todos os seus escravos. O engraçado é que quando Jesus faz a entrada triunfal em Jerusalém, ele faz a entrada triunfal montado num jumentinho. O rei que é humilde de coração, que não está apegado às coisas dessa vida. E quando Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, ele está anunciando a sua vitória contra o pecado, a sua vitória contra a morte e, consequentemente, a salvação das nossas vidas. Antes de ser crucificado, antes de ser entregue, ele anunciou a sua vitória como algo que não pode ser parado, que não pode ser impedido, como algo garantido para nós. Vamos ler o texto que diz assim, Zacarias capítulo 9, verso 9 ao verso 17. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio tudo que vos restituirei em dobro. Porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te porei, ó Sião, como espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho, encher-se-ão como bacias do sacrifício, e ficarão ensopados com os cantos do altar. O Senhor, seu Deus, naquele dia, salvará como rebanho o seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande a sua formosura.
O cereal fará florescer os jovens e os vinhos as donzelas. É o rei vitorioso, irmãos, montado numa jumenta, para nos trazer vida. Todas essas angústias e problemas que assolam nossos corações hoje vão ser apagados. Ele vai trazer finalmente paz aos nossos corações, alegria eterna que jamais poderá ser apagada. A história de Mateus é a história de Cristo. A história de Mateus, ele é um coadjuvante. A sua vida foi vivida em função de Cristo. A sua história mudou a partir do momento em que ele atendeu a palavra de Deus e disse: eu vou seguir esse Deus, eu vou seguir esse rei, eu vou deixar tudo que eu tenho e vou segui-lo. O Messias prometido, o Deus manso e humilde, capaz de entender as minhas dores, me chamou e ele deixou tudo. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para essas coisas e nos vemos preocupados com tudo que existe nessa vida. Quantas coisas a gente fica se preocupando quando essas coisas vão passar. O que te trouxe aqui, meu irmão? O que te faz vir à igreja todo domingo? Como você tem vivido a sua vida? Como você tem contado a sua história? Se a resposta da sua história, se a sua história não for a história de Cristo, é provável que nós estamos vivendo uma vida inútil, uma vida que vai ser esquecida. Mas se vivermos para a glória de Deus, se vivermos ao seu serviço fiel, nossa história se unirá a dele e nunca mais terá um fim. Haverá alegria por toda a eternidade. Não haverá motivos para chorar, não haverá motivos para se preocupar. Como diz o texto em Zacarias, nós vamos nos fartar. A ideia de Zacarias é mostrar ali um grande banquete, onde nós ficaremos fartos, alegres por toda a eternidade, porque um rei manso e humilde de coração se compadeceu de nós e nós o seguimos. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster: qual é o fim da vida? Eu acho que nós temos a resposta. Nós sabemos, nós repetimos constantemente. Mas será que a gente consegue viver nessa mesma expectativa? Será que a gente tem a mesma disposição de viver uma vida em função de um Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Que nós possamos, irmãos, viver esse evangelho, viver para a glória de Deus, buscar a Cristo como a única coisa que realmente importa, que o tempo não vai apagar, que a traça não vai, nada vai poder nos separar dessa história, porque é uma história que não tem fim, eterna e alegre por toda a eternidade. Amém? Quero orar com os irmãos, nós podemos dar continuidade ao culto. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, graças te damos porque atendemos ao seu chamado, Senhor, e aqui estamos, Senhor, na tua casa, Senhor. Que os nossos olhos, Senhor, que os nossos corações estejam voltados para ti, Senhor, e a ti somente. Que a nossa vida, Senhor, seja para o teu louvor, que nada mais importe, Senhor, a não ser da glória e bom testemunho da vida que recebemos em ti. Quebranta o nosso coração, fala conosco, Senhor, e que nós possamos estar atentos, Senhor, ao teu chamado e dispostos a deixar tudo para seguir a ti e contar, Senhor, a este mundo as boas novas, a nova história que recebemos em ti. Que os nossos pés, Senhor, sejam formosos porque carregam a tua vontade, o teu evangelho. Que nós possamos viver uma vida, Senhor, diante de ti e que a nossa história, Senhor, seja encontrada, Senhor, nos teus pés. Em nome de Jesus. Amém.